Olá, boa noite. Agora são 8 horas e 5 minutos e o Jornal Paranaíba desta segunda-feira está no ar. A Comissão Especial de Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores de Uberlândia requisitou à TV Paranaíba a gravação das reportagens envolvendo o bate-boca entre os vereadores Delfino Rodrigues e Vilmar Rezende no mês passado. Também foram encaminhadas gravações de um caso semelhante entre a vereadora Jerônima Carlesso e o colega de plenário Ronaldo Alves. Agora, com base nas gravações, cabe à comissão avaliar se houve exagero e quais possíveis punições cabíveis a Delfino e Jerônima. As reportagens requisitadas foram entregues nas mãos do presidente da Comissão de Ética e protocoladas na Câmara Municipal. Uma das reportagens pedidas pela Comissão ao Jornalismo da TV Paranaíba comparou a suposta agressão verbal de Delfino Rodrigues ao presidente da Câmara, Vilmar Rezende, a um caso semelhante, envolvendo a vereadora Jerônima Carlesso, que teria ofendido o colega de plenário Ronaldo Alves, no início de maio. Isso é importante porque ouvir testemunho é complicado. A pessoa fala que não ouviu, que não entendeu, que não foi aquilo. Então a fita é a colaboração de vocês que retrata a realidade. Então alguns canais gravaram, a discussão fora da tribuna, mas dentro do plenário, assim que o vereador desceu do plenário, então isso é informação importante. Na entrevista dada ao jornalismo da TV Paranaíba, a vereadora Jerônima Carlesso estava brava, porque afirmava que o projeto Câmara Mirim, apresentada por Ronaldo Alves, do PSC, era plágio do projeto Vereadores e Prefeito Mirins, do ex-vereador e hoje deputado estadual, Tenente Lúcio, do PDT. Se quiser apanhar, ele vai apanhar com força, porque eu não tenho medo, não. Aqui, por exemplo, tem projetos que já foram roubados, eu falo roubados. Outros projetos dos vereadores também que já foram roubados. Nós não podemos deixar acontecer isso, não. O desconforto entre Jerônima e Ronaldo abriu precedente para a pergunta: existem 2 pesos e 2 medidas na hora de julgar Jerônima e Delfino? Porque o vereador Ronaldo Alves, que faz parte da mesma mesa diretora que Vilmar, não pediu a abertura de uma comissão especial para julgar e avaliar a conduta de Jerônima, hoje a pergunta foi feita novamente ao vereador Ronaldo Alves. Para mim, a minha questão hoje com a vereadora Jerônima Carlesso não tem problema nenhum, nós temos um bom relacionamento aqui dentro do parlamento, então não vejo nenhum momento aí de nós levarmos essa questão, e se houve discussão ou não. A discussão que nós temos é dentro do parlamento, eu volto a dizer, com respeito a cada um daqueles que aqui estão, porque eu acho que nós estamos aqui representando os anseios, representando a população. O presidente da Comissão de Decoro Parlamentar vai investigar Delfino, que diz não haver motivos para fazer o mesmo com Jerônima. No caso de ofensa à honra, só pode representar o ofendido. Ou, no caso de menor, os pais, representante legal, no caso de incapaz. Então, não existe na Câmara, pelo menos eu não sei, qualquer representação de outro vereador em relação ao fato ocorrido, falta de decoro parlamentar. Se existir, ou se vier a acontecer, tem que ser levado a plenária e outra comissão será formada. No momento, nós estamos apreciando especificamente a questão do vereador Delfino, que o vereador Vilmar se sentiu ofendido e fez a representação, o requerimento por escrito. Segundo o líder do prefeito na Câmara, a comissão deve se pronunciar até o fim de junho, quando terminam as investigações e a possível punição ao vereador será divulgada. Para Delfino, entre as punições que podem ser aplicadas estão advertência, suspensão e cassação. O vereador disse estar tranquilo. Eu estou acompanhando esses trabalhos com muita tranquilidade, com a consciência tranquila. Houve erros, houve excessos, houve de todos os lados, de ambas as partes. Episódio que nós lamentamos e esperamos que não ocorra mais aqui na Câmara Municipal. Essa produção tentou entrar em contato com a vereadora Jerônima Carlesso, mas até o momento não obteve retorno. E no final da tarde, o juiz da primeira vara da Fazenda Pública concedeu uma liminar que suspende o ato da Câmara de Vereadores de constituir a comissão especial para processar Delfino Rodrigues. Segundo o advogado do vereador, o procedimento investigatório não estaria de acordo com o devido processo legal. Agora imagine abrir uma lata de leite condensado, começar a saborear e, de repente, perceber que lá dentro havia uma barata. Quem teve essa surpresa foi um consumidor de Uberaba. A justiça condenou a empresa fabricante a pagar uma indenização por danos morais. Um inseto odiado. Nem pensar. De jeito nenhum.
Um doce adorado. Vou ser honesta para você, eu compro toda semana porque eu adoro fazer pudim de leite condensado, né? Adoro, lá em casa o consumo é alto. Quem não gosta de leite condensado, né? Mas a Barata também é fã do leite condensado, tanto que foi encontrada dentro de uma lata fechada. Foi em Uberaba, no Triângulo Mineiro, que um guarda municipal teve essa surpresa. Depois de fazer 2 pequenos furos na lata e ingerir parte do produto, ele percebeu que lá dentro tinha mais que leite condensado. Nossa, acho que isso não acontece não. E nunca mais ia usar leite condensado, pode ter certeza. Por sorte, o servidor público não sofreu nenhuma intoxicação. O paciente, né, no caso, que consumir esse tipo de material, ele pode ter desde uma gastroenterite até uma infecção mais grave, que se não diagnosticada e tratada rapidamente, pode até em alguns casos, né, de pessoas mais suscetíveis levar até a morte. O fato aconteceu em 2005. O consumidor que não quis gravar entrevista não deixou barato e entrou na justiça pedindo uma indenização. Foi feito o contato com a empresa naquela oportunidade para ver se resolveria o caso no âmbito administrativo. Entretanto, sem êxito. A multinacional que fabrica o produto usou todos os recursos nos tribunais para tentar reverter a decisão da justiça. A alegação da empresa era de que o inseto teria entrado por um dos furos feitos pelo consumidor. Só que o Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, negou os pedidos com base em um laudo técnico, que comprovou que a barata estava inteira dentro da lata, sem nenhum sinal de esmagamento. Ou seja, ela não poderia ter passado por um espaço tão pequeno. Resultado, 6 anos depois, a fábrica foi condenada a pagar R$15 mil de indenização ao guarda municipal por danos morais. Convenhamos, R$15 mil não é capaz de desenvolver esse caráter punitivo para uma empresa desse porte. Veja no próximo bloco, começam a funcionar amanhã as barreiras eletrônicas na BR-050. Atraso na instalação do equipamento vai gerar prejuízo de mais de R$900 mil ao DENIT. É daqui a pouco aqui no Jornal Paranaíba. Agora são 8h12. Nós voltamos depois do intervalo. FENAMILHO 2011. Hoje, às 19 horas, tem o seminário Perspectivas sobre os mercados de café e boi e o funcionamento operacional do mercado futuro de commodities agrícolas na BM Bovespa. Às 19 horas, na Fazendinha Cultural, tem a apresentação de Folia de Reis. Às 21 horas, na Praça Parque, show Noite Alternativa. TV Paranaíba na FENAMILHO 2011. Motocar Honda. FPM Faculdade Patos de Minas. E Rações Patense. Depois de 7 meses da decisão do Ministério Público sobre a implantação de radares na BR-050, amanhã, finalmente, as barreiras eletrônicas vão começar a funcionar. Mas o DENIT agora tem outro problema, um prejuízo de cerca de R$980 mil em multas, devido ao atraso da instalação do equipamento. Vinícius Lemos. Os quebra-molas não estão mais na BR-050. O que quer dizer que outro dispositivo vai controlar a velocidade dos motoristas na rodovia. Enfim, os polêmicos radares devem começar a ser usados. Os radares ainda não estão funcionando, mas você acha que vai melhorar a situação aqui? Eu acredito que sim. Eu creio que sim, viu? Vai diminuir bastante o acidente aí na rodovia. Os radares já foram instalados e a energia elétrica também já foi ligada. Contudo, eles ainda não estão funcionando, uma vez que a empresa responsável pela instalação fará medições durante toda a segunda-feira. E a previsão é de que na terça-feira, enfim, os radares já possam fazer a medição de excesso de velocidade. Já retiramos os quebra-molas e hoje a equipe do Instituto de Peso e Medida vai estar no local, hoje e amanhã, para fazer a aferição do equipamento e automaticamente, após a aferição, já vai estar autuando todo motorista que passar acima de 60 km por hora. Depois de firmado o acordo com a CEMIG no mês passado, o prazo seria até dia 27 de julho para que tudo estivesse pronto. Mas, com a antecipação do funcionamento para esta terça, é bom que os apressadinhos estejam atentos ao passar pelos quilômetros 53 e 57 da 050. A velocidade máxima agora será de 60 km por hora. A CEMIG, ela faz um programa, né?
e tem um período de carência para que ela faça o atendimento do seu pedido. Mas ela antecipou o serviço e já estamos já com energia no local, já com os radares funcionando. Esse pode ser o capítulo final de uma novela que começou em novembro do ano passado. Na época, por causa do número excessivo de acidentes e mortes, o Ministério Público Federal ingressou com uma ação exigindo que o DENIT colocasse redutores de velocidade. A Justiça atendeu ao pedido. Como os prazos não foram cumpridos, o então supervisor João Andréa Molinero Júnior teve a prisão preventiva decretada, que dias depois foi revogada. Mas João foi afastado do cargo de supervisor. Quase 7 meses depois da sentença, os radares vão funcionar, mas o DENIT agora tem que correr atrás de outro problema. Um prejuízo de cerca de R$ 980 mil em multas devido ao atraso na instalação do equipamento. Veja depois do intervalo, os supermercados de Uberlândia vão abolir sacolas plásticas convencionais, que devem ser substituídas pelas feitas de amido de milho. É já, aqui no Jornal Paranaíba. Agora são 8h19. Nós voltamos em instantes. Apaixonado? Super venda de som automotivo Zema. Acelera coração. Auto Rádio Multilaser só 115 à vista ou 10 de 13,30. CD Player H-Buster por 279 à vista ou em 10 vezes sem juros. DVD automotivo Positron entrada USB só 399 à vista ou em 12 vezes sem juros. E você ainda concorre a 2 carros e 10 motos 0 km. Compre na Zema. Acelera coração. Seguindo o exemplo de São Paulo e da capital Belo Horizonte, os supermercados de Uberlândia também vão abolir as sacolas plásticas convencionais. A lei municipal, que entra em vigor no dia 2 de julho, prevê que o comércio troque as atuais sacolinhas, que são fabricadas a partir de derivados de petróleo, pelas biodegradáveis, que são feitas de amido de milho. Só que isso deve pesar no bolso do consumidor. 1, 2, 3, 4, 5, 10 sacolas plásticas. Depois de descarregar as compras, para onde vai tudo isso? Geralmente eu deixo para recolher lixo. Põe o lixo. Vai tudo pro lixo. Só que as tradicionais sacolinhas companheiras de todas as compras estão com os dias contados. É que uma lei municipal que vai entrar em vigor no dia 2 de julho obriga os supermercados a trocar as sacolas que hoje são fabricadas de polietileno por biodegradáveis. O polietileno é um material derivado do petróleo que leva cerca de 400 anos para desaparecer na natureza. Existem também as oxibiodegradáveis, que contêm um aditivo que faz com que elas se deteriorem em até 18 meses. Mas como vem do petróleo, também prejudicam o meio ambiente. Pela lei, os 2 tipos devem ser substituídos pelas biodegradáveis, que são feitas de milho, não prejudicam a natureza e desaparecem em cerca de 18 meses. O cliente precisa agora, a partir de agora, compreender que aquela sacolinha ela é totalmente poluída na natureza e que nós queremos abolir essa sacolinha, trocando ela por uma agora que ela é biodegradável, que na decomposição dela ela não tem nenhum problema, ela se torna um adubo orgânico. Os supermercados apoiam a ideia. Esta rede, que tem 12 lojas na região, há 2 anos trocou as sacolas de polietileno pelas oxibiodegradáveis e já se preparam para uma nova mudança. Nós já trabalhamos com a sacola oxibio há cerca de 2 anos atrás, com essa proposta realmente de iniciarmos por nós, de empresários, pela conscientização referente ao próprio do meio ambiente, na verdade, né? A partir da data prevista para a lei entrar em vigor, serão contados mais 45 dias para que todos os estabelecimentos se adequem. Os supermercados que não se adequarem ao prazo estipulado vão pagar uma multa que pode variar de R$ 85,71 a R$ 821,56. Bem, de início nós vamos oferecer para o cliente a sacola biodegradável compostável a um custo de 19 centavos, né? E mais a sacola retornável.
no menor custo possível para que o cliente se sinta satisfeito também. As sacolas plásticas vão continuar nos caixas, só que levá-las para casa vai ter um preço, cerca de 19 centavos cada uma. Uma alternativa para economizar são as sacolas retornáveis como estas, que serão vendidas nos supermercados com preços entre R$ 2 e R$ 10. A novidade foi aprovada pelos consumidores, que já pensam em estratégias para economizar ainda mais e preservar o meio ambiente. Às vezes faz falta para a gente, já está acostumado, mas para o meio ambiente é bom. Sacola retornável, já traz um carrinho de feira, né? Vai contribuindo com o meio ambiente. Veja depois do intervalo, se aproxima fim do prazo para a fabricação de queijo artesanal se adequar às novas normas. Para produtores, faltou orientação. É daqui a pouco aqui no Jornal Paranaíba. Agora são 8 horas e 27 minutos. Nós voltamos já. Neste mês, termina o prazo para os produtores de queijo artesanal adequarem a fabricação às novas normas estipuladas em 2009. Mas muitos produtores reclamam das mudanças e dizem que faltou orientação. A receita para a produção do queijo Minas é uma especialidade do estado, mas tem trazido muitas dúvidas para os produtores. Tudo por conta das leis para a adequação da fabricação do queijo artesanal. Os prazos não seriam os esperados. Os donos das fábricas artesanais em Uberlândia acham que não podem cumprir todas as determinações no tempo exigido por falta de orientação. Nós entramos em contato com o IMA e estamos aguardando uma resposta do IMA para uma reunião, para que eles passem esse modelo para a gente passar para os produtores, né? O termo de ajustamento de conduta é esse, assinado em 2009 por Ministério Público, Secretaria de Estado de Agricultura, IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária, Ceasa Minas, Emater, Vigilância Sanitária e associações de produtores. Ele dá o prazo até junho deste ano para as adequações. Mas, segundo o IMA, os prazos dependem da data de assinatura de cada um dos fabricantes do queijo. O que vale é a data inicial da assinatura do seu termo de compromisso e, a partir dessa assinatura do termo, ele tem 2 anos para regularizar a situação dentro das etapas que eu já citei. Uma vez cumprida todas as etapas, aí sim ele terá o seu cadastro junto ao IMA. Um projeto de lei está pronto na Câmara de Uberlândia, esperando apenas para ser votado. Ele regulamenta a manipulação da matéria-prima, transporte e as instalações para a produção do queijo artesanal em Uberlândia. Esse queijo, que faz parte da tradição de Minas, ele tem que ter algumas normas de higiene, de qualidade. É isso que nós estamos regulamentando aqui em Uberlândia, a exemplo de outros municípios, de outras regiões, que o queijo de Minas é tradição. Toda a polêmica envolvendo a produção dos queijos está envolvida com as regras para que os produtos possam ser vendidos aqui nas Ceasas. Essas regras levam em conta a higiene, a saúde do rebanho de onde sai a matéria-prima para a produção do laticínio e também a chamada casa, o local onde ele é produzido. Em Uberaba, este produtor já obedece a todas as exigências, mas segundo ele, faltou diálogo. Poderia ter já estipulado esses prazos que foi exigido em momento de discussões até acirrado, com um pouquinho mais de atenção, de verificação no produtor, as condições que ele tem, porque nada é de graça. O produtor é muito cobrado e ninguém dá nada para o produtor. O Ministério Público visitou 68 fábricas. 56 delas não atendiam à lei. Foi proposto um novo acordo. Nós ajustamos um prazo de 60 dias, durante o qual nós não intensificaríamos a fiscalização, porém, as entidades trariam para nós o cadastro de todos os proprietários rurais que têm interesse na fabricação dos queijos. De posse dessas informações, nós vamos chamá-los até a Promotoria do Consumidor e propor a assinatura de um termo de ajuste de conduta, no qual nós daremos um prazo para que essas pessoas possam regularizar a sua produção. A Associação dos Produtores deve pedir mais tempo para cumprimento das regras sanitárias de produção do queijo. Então, o produtor rural ele não foi notificado. Quem foi notificado foram os comerciantes urbanos, né?
E nós pedimos para fazer um trabalho junto aos produtores rurais, levar o critério que está sendo cobrado, a maneira que está sendo cobrado da construção desse processo todo da produção de queijo. E o Jornal Paranaíba desta segunda-feira fica por aqui. Você acompanha agora as notícias de abrangência nacional e mundial no Jornal da Record. Tenha uma ótima noite e a gente se encontra novamente amanhã. Até lá!